Conheça os 3 esportes que podem fazer muito mal para os seus olhos. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje, em plena Copa do Mundo, inclusive o Brasil acabou de ganhar um jogo muito difícil contra o Japão. Eu vou falar sobre 3 tipos de esporte que fazem realmente mal para os olhos. É claro, não sempre, mas podem fazer. Inclusive, tenho recebido aqui no consultório direto pacientes com problema no olho por causa de um esporte que você nem imagina que possa prejudicar os olhos, mas que está na moda hoje em dia. Então eu vou citar estes 3 tipos de esporte com os quais você tem que ter muito cuidado e algumas condutas que você pode ter para preservar a sua visão. Inclusive, se você gosta de praticar exercícios, comente aqui pra gente nos comentários do vídeo, porque sim, os exercícios físicos são muito importantes para a saúde, inclusive ajudando a prevenir coisas como a diabetes, por exemplo. E a diabetes é uma causa de perda de visão também. Ou seja, eu não estou falando para você ficar parado em casa achando que isso é o máximo, porque não é. É importante ter uma alimentação saudável, é importante fazer exercício físico, mas existem alguns esportes que podem prejudicar os olhos. Inclusive, já tive pacientes que perderam completamente a visão por causa de um acidente em um desses esportes, e vou citar aqui então os 3 principais, começando então pelo futebol, que é o mais comum de todos. Quem não gosta de jogar futebol, ou pelo menos de assistir, levar uma bolada no olho pode ser algo extremamente grave, principalmente se pegar em cheio no olho. Então, se você gosta de jogar futebol, tome muito cuidado, não apenas com os olhos, cuidado para não romper algum ligamento, acabar tendo alguma fratura. É claro que se você é um profissional, deve jogar sempre na intensidade máxima, mas se você faz aquele joguinho do fim de semana, tome alguns cuidados. Por exemplo, se for ficar na barreira, proteja os olhos, tente não dar cabeceada na bola. Óbvio que todo mundo tenta fazer o gol, mas é uma pancada na cabeça que às vezes pode chacoalhar um pouco o olho e causar o descolamento do vítreo, ou seja, a gelatina interna do olho pode acabar se soltando. Isto às vezes predispõe a um descolamento de retina, e a pancada no olho então é o principal, seja um chute, que eu já vi, ou às vezes a mão acaba batendo, e principalmente a bola. É claro que às vezes dá ali uma dividida, a bola vem de tão perto que a gente não consegue nem piscar. Já aconteceu até comigo de bater a bola direto com o olho aberto. Felizmente foi um chute bem fraquinho e não machucou, mas tenho pacientes que tiveram descolamento de retina devido a um traumatismo no futebol. Então, primeiro esporte, futebol, tome muito cuidado. Eu vou falar então o terceiro daqui a pouco, que é o que tem mais acontecido o problema atualmente, mas o segundo é o que seria o principal deles, é aquele que é condenado até pelos oftalmologistas, que é o boxe e as artes marciais de uma forma em geral, quando levam a pancadas, seja soco ou chute, na região da cabeça e principalmente dos olhos. Já tive colega que levou chute no olho praticando taekwondo, paciente que teve descolamento de retina lutando Muay Thai, levou um chute direto no olho. Então sim, é uma coisa extremamente grave, uma pancada aí mais grave que no futebol, até porque a intensidade é muito grande. Isso às vezes acontece de forma involuntária, em alguma briga, alguma confusão, às vezes até voa algo no olho. Mas nos esportes é sempre necessário tomar um pouco de cuidado, tomar todas as precauções possíveis. É claro que às vezes é difícil usar uma proteção em uma arte marcial, mas também, se você não é um profissional, tome mais cuidado ainda, e se você é, tome muito cuidado, porque você vai estar ali na prática do dia a dia. Tente sempre evitar qualquer tipo de pancada nos olhos. Então, primeiro foi futebol, segundo artes marciais, que são realmente as mais complicadas, mas por incrível que pareça, o que tem mais aparecido de problema atualmente, agora em 2026, já desde 2 anos atrás, tem sido o beach tênis. Por quê? Porque a bola do beach tênis é pequena e muito menor que a do futebol, e a posição da raquete fica muito próxima aos olhos, diferente do tênis, onde a bola é muito parecida, mas no tênis o movimento é mais longe e dificilmente vai vir uma bola direto, apesar de que eu já vi também. Mas no beach tênis a raquete está numa posição próxima ao olho, e muitas vezes após bater na raquete, então ela acaba indo em direção ao olho. Já tive recentemente 2 pacientes com rasgo, com ruptura na retina. Felizmente
Nos dois, nós conseguimos prevenir o descolamento de retina apenas realizando laser, porque eles chegaram a tempo, eles viram na hora da pancada que havia algo de errado, foram até o seu oftalmologista que encaminhou. Então, o beach tênis, por incrível que pareça, é um esporte tranquilo, difícil causar uma lesão, não é que nem o futebol que tem aquele contato, aquela correria toda, mas devido à posição da raquete em relação ao olho, tem acontecido muito traumatismo. E em relação ao beach tênis, talvez o mais simples seja usar um óculos de proteção especial, porque aí se a bola bater no óculos vai evitar o contato com os olhos. Lembrando que tem que ser um óculos especial, um óculos que tenha resistência suficiente para não quebrar com o impacto da bola. Então, lembrando, futebol, artes marciais e beach tênis. Existem outras situações onde há necessidade de cuidado, mas estas três chamam bastante atenção. Inclusive, há jogadores famosos aí que tiveram descolamento de retina, jogadores de futebol que tiveram descolamento de retina, possivelmente secundário ao excesso de traumatismo por cabeceada ou por até uma pancada direto no olho. Compartilhe este vídeo com o seu amigo que adora jogar beach tênis e deixe comentários aqui, além de seguir o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.